Muito boa noite, torcida vascaína, com um imenso prazer que eu volto para gravar mais uma livezinha, né? Tá um sacrifício danado aqui, a minha lâmpada que eu fazia minha live parece que queimou e a gente tá aqui numa luta danada para isso dar certo. Se ficar escuro, meio escuro, vocês não ignoram não que a lâmpada que eu comprei que queimou, viu? Então, não presta mais não, viu? Aí eu tô ajeitando aqui. Bom, vamos falar de Vasco, né? Quem não for inscrito, se inscreva, né? Dê um joinha, gostei, se inscreva no meu canal, né? Para o crescimento dele, né? E dizer para vocês que tem pedido de demissão na mesa do Vasco, ó. Pedido de demissão no Vasco. O treinador Renato Gaúcho pediu demissão do Vasco. Está na mesa do Vasco, viu? Lembra daquela história que os torcedores, se é de cobrar quem merece, vai cobrar quem não merece, se é de cobrar quem tem culpa, vai cobrar quem não tem? Que ele ficou desgostoso. Porque essa torcida do Rio de Janeiro, que vai o São Januário, não deve cobrar nem a treinador não, que treinador não é quem contrata esses vagabundos que aí tá no Vasco hoje não, esses pé de pereba. Não é ele que contratou nenhum pé de pereba desse. Renato Gaúcho não contratou ninguém que tá aí no Vasco hoje. Então o culpado é a senhora diretoria do Vasco. É o senhor Pedrinho, viu? É o senhor Pedrinho, o comandante dele, né? Tá entendendo? Você já sabe quem é. Esse carequinho que tá aí, que só vai abraçado com o Pedrinho, com que seja marido e mulher. Então o culpado é eles, né? Mas cadê que vocês criticam ele? Vocês criticam quem não merece. Vamos criticar quem merece? Essa diretoria da vagabunda do Vasco tem que ser cobrada por a torcida organizada, por a torcida que nem não for organizada, mas que vai e paga seu ingresso, tem direito de reclamar. Porque a torcida do Vasco organizada não cobra, porque ela ganha de ingresso do Vasco para ir para São Januário de graça, é por isso que ela não cobra. Tá entendendo? Agora, quem paga com seu dinheiro pode ir lá e cobrar. Que tá pagando com seu dinheiro, você tá livre, você pode fazer o que você quiser, menos jogar pedra, torrão, copo, não. É reclamar. Cadê o reforço, Pedrinho, que você não mandou? Cadê os reforços? Aí vocês podem cobrar. Mas que se for esperar por essa torcida organizada do Vasco, nós vamos ficar na segunda divisão e eles não cobram nada de Pedrinho. Porque Pedrinho dá ingresso a eles para eles ficarem quietos. Compra eles com ingresso. Essa é que é a verdade. Então Renato Gaúcho pediu demissão do Vasco. Mandou a carta de demissão. Está na mesa do Vasco. A carta de demissão pedindo para sair do Vasco. Pedindo demissão. Tá entendendo, gente? Por quê? Por que foi que ele pediu? Porque ele pediu a Pedrinho, pediu a Felipe, pediu a esse camarada que contrata jogador. Fizeram uma reunião e ele pediu, eu quero tal jogador, quero essa Cebolinha, quero não sei quem, quero não sei quem. Ele explicou o jogador que queria, que ele não queria jogador para complementação de elenco, não. Ele quer um jogador que chegue e jogue. Porque para cumprir elenco, aí no Vasco aí já tem um bocado de pé de pereba que dá para cumprir o elenco. Ele quer jogador que chegue para jogar. É isso que ele quer. Tá entendendo? E já começaram errado. E ele tá vendo que já começaram errado, porque disse que iam dar 4 milhões. Disse que não tem dinheiro e queria dar 4 milhões de dólares num pé de pereba. Que ninguém nunca ouviu falar nesse cidadão e joga lá na MLS, não sei para onde o diabo é, que ele joga, viu? Num time sem expressão nenhuma. Num time sem expressão nenhuma, que eu nunca ouvi falar nem no nome desse time. E eles botaram 4 milhões e o time de lá ainda recusou, quer mais. É por isso que o Vasco não vai pra frente desse tipo de coisa. Viu? Ele quer um ponteiro direito? Querem. Gabriel Peck é 10 milhões. Então vai lá e contrata Gabriel Peck, moço. Que já conhece, já sabe que o menino chega e joga.
né? 10 milhões. Pega esses 4 milhões que ia dar o time de lá e dá de entrada no Gabriel Peck. Vocês têm 30%, então só compra 70%, porque 30% é de vocês, né? Pronto, 30% já é do Vasco, então ele vai comprar só 70%. Dá os 4 milhões de entrada, que é oferecer lá o time de lá, e traz Gabriel Peck pro Vasco, né? Ou então compra o Edson Cebolinha, né? Que Renato Gaúcho tanto quer. Mas ele pediu os jogadores, não trouxeram, não estão fazendo nada, nada. Até agora não tem notícia nenhuma de contratação, gente, nenhuma, viu? Porque o senhor que contrata tá lá pro lado das Arábia, de férias, ele não tá contratando nada não. Ele tá de férias. Agora eu quero saber desde quando um cara que contrata tem férias numa abertura de janela de transferência, e esse cidadão está de férias, podendo estar trabalhando. Não, meu amigo, vamos fazer o seguinte, você não vai entrar de férias, o time vai. Agora você não. Você vai contratar, daí quando você contratar, que trouxer os contratados, tudo em que o time quer, daí nós lhe damos suas férias. Porque daí você não vai contratar ninguém, você vai ficar de férias. Acabou, você é assim que se faz. Não dá férias o cara que vai contratar. Como é que ele vai o mercado contratar se ele está de férias? No Vasco tudo é desmantelado. Tem gente dentro do Vasco que não quer que venda o Vasco. Porque quer ver o Vasco na segunda divisão. Viu? Agora isso é Jorge Salgado, é Júlio Brandi, é Luiz Melo, que é o dono da 77 Carioca. Tá entendendo? O dono da 77 Carioca é Luiz Melo. O dono da 77 Carioca é Júlio Brandi. O dono da 77 Carioca é o senhor Jorge Salgado. É esses três que é o dono da 77 Carioca. É esses três. Viu? Não querem. E Jorge Salgado foi lá no coisa para processar a diretoria do Vasco, porque queriam investigar. O que é que o senhor Jorge Salgado tem tanto medo? Não é porque ele é socado dentro da 77 Carioca? A 77 Carioca é dele, ué. É só isso. Para um bom entendedor, uma palavra basta. Então, se ele foi lá processar todo mundo na diretoria e não quer que ninguém faça nada, é porque ele está socado dentro da 77 Carioca. E se não for dele, viu? Tá entendendo? Então, Pedrinho fica de mão atada, não vai dar uma entrevista, não vai dizer como é que está a situação, não vai dizer como é que está nada. Por quê? Porque o pai dele está socado dentro do Vasco. Agora, cadê os torcedores do Vasco que vão lá jogar copo em treinador? Cadê os torcedores que vai lá dizer coisa com o jogador? Por que não vai lá e tira Jorge Salgado de dentro do Vasco? Por que você não vai lá e tira Felipe Macho de dentro do Vasco? Por que é que você vai lá e não tira Júlio Brando de dentro do Vasco? Por que é que vocês não vão lá e tira Luiz Melo de dentro do Vasco? Definitivo, como fizeram com o Corinthians. Porque vocês, torcedores do Rio de Janeiro, são comprados por um ingresso para ir assistir o jogo em São Januário. É por isso que vocês não fazem isso. Agora eu vou pedir, não é uma torcida organizada não. Eu vou pedir essa torcida que não tem nada a ver com a organização criminosa dentro do Vasco, que se chama-se uma organização criminosa. Essa torcida organizada se chama-se uma torcida organizada criminosa. Que não tem estatuto nenhum para tirar ninguém lá de dentro, porque se manifestar, sai, que nem tiraram. Viu? Vão nos conselheiros, faz pressão para os conselheiros tirar esse povo tudo, que está atrapalhando o Vasco. Quem estiver atrapalhando o Vasco vai cair fora, pronto, é assim que se faz. Mas por que vocês não fazem? Porque são comprados pelo Pedrinho e pelo Jorge Salgado, para não tirar eles lá de dentro. Para continuar a mesma roubalheira de sempre. É só isso, gente. E eu não acredito que venha jogador bom pro Vasco, não.
Tá entendendo? Diz que vai sair o Moura, diz que vai sair Tietê, vai sair Lusca Piton, o Piton, né? Vai sair Marino Nestroça. Agora meu medo não é de quem tá saindo, não. Porque quem tá saindo eu já sei que não presta. O meu medo é de quem vem chegar, que é pior do que os que estão saindo. Esse é meu medo, de mandar um ruim e trazer outros pior. Esse é meu medo, e mais caro. Porque o Vasco tem jogador livre no mercado de bom. O Vasco não foi atrás de nenhum. Tinha o Hulk, que é matador, o Vasco não foi atrás, porque disse que era velho. Mas agora estão querendo contratar um jogador de 35 anos do Fortaleza, que está jogando a segunda divisão. Tá entendendo? Um jogador que está jogando no Fortaleza, que está jogando a segunda divisão, 35 anos, querem trocar num jogadorzinho novo que o Vasco tem. Não quiseram o Hulk porque tem 34 anos. Daí agora estão querendo esse cidadão lá do Fortaleza, Cobertino, parece que é Cobertino o nome do cara lá. Querem trazer ele com 35 anos. Dá para entender essa diretoria vagabunda que o Vasco tem? Me diga se dá para entender. Não trouxeram o Hulk porque disse que o Hulk não prestava. Era velho. Agora estão trazendo Cobertino, que tem 35. Dá para entender, gente? Eu mesmo não entendo. E eu vou lhe dizer uma curta e certa para você. Esse jogo que estão querendo adiantar ele, joga contra o Vitória lá no Barradão, o Vasco não ganha esse jogo. Com esse jogador que tem aí, não ganha não. De jeito nenhum. Vai levar uma surra grande lá dentro do Barradão. Sabe por quê? Porque o Vitória joga muito mais do que o Braga. O Vitória, no campo dele, joga muito mais do que o Bragantino. E o Vasco perdeu para ele dentro do São Januário. Perdeu para o Mirassol dentro do São Januário. Por que não vai perder lá dentro do Barradão? Vai, olha. Tá entendendo, gente? Pois é, gente. Eu sei que o Vasco, com licença da palavra, tá uma verdadeira zona. Ninguém sabe quem manda no Vasco, ninguém sabe se é Felipe, ninguém sabe se é Pedrinho, ninguém sabe se é Jorge Salgado, ninguém sabe se é Júlio Brandi, ninguém sabe se é Luiz Melo, viu? E estão querendo vender o Vasco, e tem gente dentro da diretoria que não quer que venda, quer que o Vasco caia para eles poderem vender. Agora, uma mentalidade de jirico, uma mentalidade de jumento e de jegue, viu? Vender um time na segunda divisão, e por que não vende na primeira para não cair? Que esse homem vem com tudo, com o dinheiro que tem, e vai contratar jogador para o time subir. Vocês não acham que o futebol brasileiro, o Vasco, ele está na elite do futebol brasileiro, vocês ganham mais dinheiro com o Vasco do que ele estando na segunda divisão? Então vocês têm que liberar para vender o Vasco, porque se vocês querem dinheiro e querem roubar mais, é o Vasco estando na primeira divisão, porque estando na segunda não tem dinheiro não. Comboio de jumento. Analise isso. Se vocês querem dinheiro, deixe ser vendido o Vasco. Daí vocês têm dinheiro para vocês roubarem, para vocês fazerem o que quiserem. Mas sabe qual é o medo de vocês? É esse cidadão que está comprando o Vasco chegar e tirar todos vocês daí de dentro. Porque se fosse eu, também tirava. Não, eu vou botar os meus, eu vou tirar toda essa raça que está aí, toda essa croja. Eu vou tirar tudo, não vou deixar ninguém. Eu tirava. E botava os meus. Eu dava uma limpa nesses vagabundos que estão dentro do Vasco. Se eu comprasse o Vasco, eu fazeria isso. Não ficava ninguém. Porque eu tinha 90% do time e quem mandava lá era eu. Eu com 90%. Pronto. Tá entendendo, gente? Era isso, meu desabafo. Dizendo isso, que Deus abençoe a todos. Quem não for inscrito, se inscreva, né? E saudação vascaína.